uma renda diária, né? Diária. De R$1.015.000. Ai! Eu estou no mercado há 55 anos. 55 Mas anos. falar que eu invisto desde 1970, 71, foi quando eu vislumbrei que, através de um estudo profundo que eu fiz, na época nós tivemos um acontecimento bastante expressivo, né? Os fundos de previdência privada começaram a ter problemas sérios e foram progressivamente quebrando. Então eu cheguei numa conclusão que os grandes fundos da época, né, de previdência privada, que eram o Pereira Barreto, que era o Providência, era o Montepio da Família Militar, o GBOX, né? Eu cheguei na conclusão que talvez a gente devesse olhar para a formação de uma carteira de renda mensal, examinando um outro tipo de acervo, um outro tipo de patrimônio que você pudesse garantir uma renda mensal, já que os fundos de previdência privada, na sua essência, eles propõem o quê? Propõem garantir uma renda mensal após um determinado período, é isso? Eu fiz então uma análise e fui progressivamente ajustando essa análise, e na época eu concluí uma coisa interessante. A Previdência, ela era e é uma provedora de recursos, né? Ela não ampara você com aquilo que você ganha quando trabalha, né? Ela te dá uma aposentadoria que é um pedaço do seu salário. E eu analisei também o seguinte: o cidadão que parava de trabalhar na iniciativa pública, né, no setor público, ele não participava do mesmo processo. Ele parava de trabalhar e continuava recebendo um salário igual. Então, eu acabei concluindo que a Previdência, além de ostentar a condição de provedora, ela ostentava e ostenta ainda, né, a condição de empregadora. Então eu me animei mais ainda a tentar buscar um caminho que não fosse esse da Previdência. Analisei inúmeros projetos, né, isso da época, e cheguei na conclusão que o mercado de valores reunia condições de poder me proporcionar uma carteira que me desse uma renda mensal capaz de eu viver dignamente. E foi o que eu fiz. E eu fiz o trabalho, né? A ciência, a essência do trabalho era o seguinte: se você, para se aposentar, você levava 30 anos, eu fiz o seguinte: bom, então eu vou fazer um trabalho imaginando que eu vou comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. Era um trabalho assim, né? Não era maluco, mas era pertinente, tá? Porque ele tinha o quê? Ele tinha o direcionamento da Previdência. Que as pessoas não têm aquela disciplina, aquele momento de esperar, que a reflexão do seu esperar, quer dizer, que a paciência, né? E eu achei que o trabalho tinha condições de prosperar. Então eu comecei a fazer, comprando ações da CESP. Então o ano de 2021 foi um ano que estabeleceu um recorde inédito, tá entendendo? Na minha carteira. Por quê? Porque eu tinha ações de empresas que distribuem bons dividendos, né? No mercado nós temos empresas que distribuem dividendos, mas não bons dividendos, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então foi um ano generoso que eu gostaria que ele se perpetuasse. É claro que eu tenho o sentimento que não vai se perpetuar em virtude da anormalidade, não é isso? Mas a minha carteira gerou um dividendo bastante expressivo. De 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$1.015.000. Ai, meu Deus! Quando eu dei início a esse projeto,
eu estabeleci um critério que foi fundamental e muito importante. Eu estabeleci uma prioridade. A minha prioridade era que ter uma carteira de renda mensal generosa, tá certo? E eu consegui, através do quê? Através de privilegiar esse comportamento. Então, a prioridade era o seguinte, a prioridade ela foi fazendo com que eu fosse progressivamente administrando os meus egos e posteriormente controlando esses egos. Então, cada vez que tinha alguma compra ou algum procedimento fora desse critério aí, eu perguntava, me diga uma coisa, isso aqui é minha prioridade? Eu falava, não, então não compro. 1 milhão por dia. Assim, as pessoas muitas vezes sonham em ter 1 milhão, né? É 1 milhão de geração de renda por dia. Assim, como chegar nesse número, Barsi, do zero? Então tem alguém aqui assistindo do zero. Como que a pessoa se planeja para chegar nisso um dia? Com disciplina e paciência. Perfeito. Certo? E disciplina, paciência, e você estabelecendo o quê? Estabelecendo uma prioridade. A partir do momento que você desenvolve esse processo, tendo como prioridade, né, você fazer a sua carteira de renda mensal, então você deixa de fazer muitas coisas que seriam supérfluos. A primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte, é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer, se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. A proposta de se criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte, é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando dinheiro. Legal.